Diga, som, falando, testando, indo, voltando, tentando. Som, diga. Som. O número de divórcios é vergonhoso. O casamento já é mais uma instituição que é levada a sério há um tempão. Mas e aí, o que foi que aconteceu? Por que tantos matrimônios chegam ao fim, se deveriam ser para sempre, até que a morte os separe? Bom, uma coisa é certa, é necessária uma mudança urgente. Uma mudança no olhar e no agir, na forma como se entende e como se está dentro de um relacionamento. É preciso saber, sobretudo, como contornar as crises. E essa mudança não vem por acaso. Para isso é preciso se formar. Ao vivo no YouTube, no Instagram, para começar mais uma vez esta entrega do Formação para Casais. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos à aula mais audaciosa que provavelmente eu já dei em toda a minha vida.
Essa é uma aula que ela tem a pretensão de fazer com que vocês entendam de onde vem o erro do ser humano. Essa é uma aula audaciosa, porque ela tenta, sobretudo, explicar por que nós traímos, por que nós somos falhos, por que a gente mente, por que a gente diz que vai fazer uma coisa e faz outra, por que a gente discute o tempo todo na relação, por que a gente não entra num consenso. Essa aula tem um intuito muito claro, explicar por que o ser humano, apesar de ter sido feito, construído para ser algo bom, imagem e semelhança de Deus, por que ele cai tanto, por que ele erra tanto. Essa aula ela tem o intuito de explicar para vocês o que fazem as crises no casamento. O que faz você, marido, mulher, noivo, noiva, namorado, trair, escorregar, falhar, cair. Essa aula tem uma pretensão concreta de te explicar por que mesmo você sabendo que aquilo é errado, você ainda vai lá e faz. Eu sou o Dr. Jorge Rodrigues. Para quem não me conhece, eu sou psiquiatra por formação. Sou especializado pelo Hospital Sírio-Libanês. Eu tenho mais de 10 anos de formação. Sou professor, faço mentorias para a formação de casais. Sou um dos terapeutas de casais mais respeitados desse país. Isso por um motivo. Resultados. Porque eu consegui, graças a um método específico, ajudar na restauração de milhares de casamentos. Milhares por conta desse curso, Formação para Casais, milhares por conta dos meus alunos, que direto ou indiretamente conseguiram também agilizar e atuar ativamente na reconstrução de vários casamentos, e milhares porque eu atendo todos os dias dezenas de pacientes, todo santo dia. Quem está entrando aí, né? Algumas pessoas já estão querendo comentar aí no YouTube, eu acho isso ótimo, maravilhoso, eu quero ver os comentários de vocês. Quem não está conseguindo comentar é porque não está inscrito no canal ainda. Corre aí, clica aí no se inscrever. Nesse botãozinho aí do lado é rapidinho, você se inscreve e pronto. E aí a gente já consegue bater um papo. Prestem atenção, eu sei que muitos de vocês esperaram muito por essa aula. Eu quero provar para vocês, sobretudo com esta aula, que o ser humano tem jeito. É engraçado que quando eu resolvi divulgar o curso, nós colocamos alguns criativos, algumas propagandas para girar. Essas propagandas, elas foram colhendo comentários, várias pessoas discorrendo sobre o que achavam daquilo que eu estava falando nas propagandas. E a maioria dos comentários era o seguinte: eu não acredito na restauração. Casamento foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida. Casamento é uma porcaria. Fui traída, fui traído, isso não existe. Isso é culpa de caráter. Isso é culpa de caráter. Quem não tem caráter não tem conserto. Será mesmo? Será que isso realmente é um problema de caráter? E será que caráter não tem conceito? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O ser humano ele tem uma defesa natural a tudo aquilo que é novo. E eu vou apresentar um monte de coisas que são absolutamente novas para a maioria de vocês. Eu reuni aqui pensamentos desde um conceito muito básico, platônico e aristotélico, filosófico, metafísico, sobre o que é o amor, sobre o que é a fidelidade, sobre o que é fundamentalmente o ser humano. Conceitos teológicos, em São Tomás de Aquino, em Santo Agostinho. Conceitos um tanto mais modernos, né? Em Freud, por exemplo. Eu vou trazer alguns conceitos de inconsciente que vocês vão entender. E eu tentei trazer isso de forma o mais clara possível. Porque eu sei que eu não estou dando uma aula para especialistas aqui. Eu não estou dando uma aula para terapeutas, para psicólogos. Estou dando aula para homens e mulheres que querem restaurar os seus casamentos. Que às vezes estão passando por uma crise, por uma mentira, por falta de diálogo, por traições. Crise financeira. Não sabem como lidar com filhos. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu sei que existe. E todo casamento tem. A questão é que todos os problemas, eles encontram a raiz deles, não no relacionamento. O problema não está no casamento. O problema está que o ser humano tem uma disposição natural a errar. Ainda que nós saibamos o que é o certo e o que é o errado, a gente insiste em errar. Já parou para pensar isso? Todo e qualquer ser humano. Não, Jorge, é porque o meu marido me traiu e eu nunca seria capaz de fazer isso com ele. Nunca. Será mesmo? É engraçado como é que a gente tem a má inclinação de achar que o erro do outro é muito maior do que o nosso.
Porque a gente tem uma dificuldade tremenda em olhar para si mesmo. Então a primeira coisa que eu queria convidar vocês que estão assistindo hoje, ainda que o seu maridão, que a sua esposa esteja aí do lado, que o seu namorado, que a sua namorada esteja aí do lado, seu noivo, sua noiva, eu sei que eles estão aí por perto. Tira os olhos deles. Ah, Jorge, foi o meu marido que me traiu, foi a minha esposa que me traiu, foi o meu noivo que... Tá. Eu entendi. Faz o seguinte, põe os olhos em você. Eu quero que vocês assistam essa aula inteira com um espelho diante de vocês mesmos. Porque eu não estou falando sobre o seu marido. Eu não estou falando sobre a sua esposa que vacilou, que caiu. Não, eu estou falando de você. Eu estou falando desde aquele erro gravíssimo que você cometeu ao ir para um motel com um amante, até aquele erro mais simples, em que você se propôs a fazer aquela dieta, mas você perdeu para aquele pão de queijo. Sabe aquele pão de queijo que você comeu hoje e você disse que não comeria? Pois é. A questão é que o erro humano, ele começa ali, num pequeno pão de queijo. Na academia que você disse que faria e não fez. E o erro humano, quando você não entende o princípio dele, quando você não entende o mecanismo dele, é óbvio que você volta a cair, cada vez mais. E quando a gente não se atenta ao erro, essa queda vira uma bola de neve. E quando ela vira uma bola de neve, presta atenção, uma hora ela vai chegar num erro biográfico grave, como é a traição. Às vezes o seu casamento tá bom, você ainda não caiu. Às vezes o seu casamento está melhor. Fala, Jorge, ele não me traiu. Não traiu, mas mente. Não traiu, mas esconde. Não traiu, mas é egoísta. Não traiu, mas fica curtindo foto de piriguete no Instagram. Tá, tudo bem, eu entendo. De onde é que vem esses erros? De onde é que vem essas falhas? De novo, prestem bastante atenção. Eu não quero você acusando. Eu sei que o dedo coça para você colocar aqui nos comentários. Ai, Jorge, o meu marido é exatamente assim. Tá, eu já sei que ele é assim. Eu já entendi que você veio aqui por conta disso. Mas eu queria que você achasse esse erro em você. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Eu quero falar sobre 3 naturezas do ser humano aqui, que fazem com que ele caia, que fez com que o seu marido te traísse, que fez com que a sua esposa te traísse, que fez com que a sua esposa saísse de casa, com que o seu marido te abandonasse no momento que você mais precisava. Eu quero te explicar de onde é que vem esse erro. Por que aquele homem que parecia um homem tão bom, aquele homem com quem você se beijavam, se abraçavam, que te olhava nos olhos e dizia que te amava, como ele foi capaz disso? Como aquela mulher que te elevava, aquela mulher que te elogiava, aquela mulher que sentia um ciúme tremendo de você, que você não podia olhar para o lado, como que essa mulher foi capaz de te trair? Como? É isso que eu quero explicar aqui. É exatamente isso que eu quero explicar. Por isso que eu quero que vocês estejam atentos. Sem questionamentos, né? Como eu disse, há um mecanismo de autodefesa no ser humano contra algo que é novo. E eu vou falar coisas que são absolutamente novas para a cabeça de vocês. Então eu preciso que vocês estejam atentos. Eu vou falar sobre a constituição do ser humano. Então presta bastante atenção. Quando nós falamos da constituição do ser, nós, ser humano, eu preciso que vocês entendam que nós somos, vai dizer São Paulo, nós temos uma constituição dividida em 3 esferas. Corpo, alma e espírito. Na verdade, são 2 naturezas, corpo e alma. Mas essas 2 naturezas, especialmente a alma, ela se dispõe a se inclinar ao corpo, ou seja, se inclinar à matéria. Se inclinar à alma, que é se inclinar ao movimento, à ação, ou se inclinar ao espírito, à transcendência. O ser humano, ele funciona assim. Tudo bem? Para nós entendermos como é que a gente vai modular nessas 3 coisas, corpo, alma e espírito, eu vou mudar um pouquinho o nome dessas coisas. E eu preciso que vocês estejam atentos a isso. Quando eu falar sobre corpo, eu estou falando sobre imanência, sobre algo terreno. Eu estou falando sobre aquelas coisas que vêm do nosso estômago, do nosso instinto, do nosso inconsciente. Algo que vem sem que a gente pense sobre aquilo. Algo que faz com que a gente reaja àquilo. Vamos chamar de inconsciente, tudo bem? Inconsciente ou imaginário. Tudo bem até aqui? Quando as coisas vierem da nossa alma, da nossa psique, nós vamos chamar de vontade. A vontade vem do nosso coração. A tomada de atitudes vem do coração. É o coração que gera o movimento. E quando nós falarmos da transcendência do espírito,
Nós vamos falar que aquela tomada de decisões, ela vem da nossa inteligência. Ela vem do alto. Ela vem da nossa cabeça. Certo? Quando o ser humano ele é constituído, ele é feito, quando ele é forjado, ele já não vem pronto. Ele vai sendo constituído aos pouquinhos. Imagina uma semente plantada no chão. Essa semente plantada no chão é a graça divina que é posta na história humana. Ela rompe o tempo e ali aparece uma alma. É naquele exato momento onde um espermatozoide fecunda um óvulo e a partir dali a graça é infundida e a alma é infusa naquela criatura. A partir dali começa a vida humana. Tudo bem? Para que vocês entendam melhor esse símbolo, eu vou fazer uma construção simbólica, eu espero que vocês entendam isso. Construção simbólica é quando eu uso um elemento que vem da natureza, que é mais fácil de ser compreendido, e trago para essa realidade. Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Esse elemento que eu vou usar é o elemento de uma árvore. Por isso que eu falei da semente. A semente, então, é a alma colocada na terra, ou seja, a alma colocada na matéria. Aquele solo sobre o qual essa semente é plantada, alguns aqui já escutaram eu falar bastante sobre isso. A gente chama de temperamento. Algumas pessoas têm tendência a um temperamento mais quente, outras tendência a um temperamento mais frio. Depende da consistência desse solo. É uma base mineral que o ser humano tem. Tudo bem? Bom, essa semente ela é colocada então dentro dessa base, desse solo, e essa semente começa a germinar. Ou seja, o ser humano nasce e ele começa a ser forjado, começa a crescer. Os primeiros anos em que ele é constituído, especialmente os primeiros 7 anos, por volta de, tá? Esse dado ele não é exatamente exato, 6 a 8 anos, enfim. Esses primeiros anos em que ele é forjado, nós dizemos que ou seja, o crescimento do caule, não é assim? A árvore não cresce o caule primeiro? Esse crescimento desse caule é o que nós chamamos de forja do caráter. É aqui onde o caráter humano, ele começa a ser constituído. Sabe quando você fala assim, o meu marido ele erra demais porque ele é um mau caráter. Sabe de onde é que vem isso? Da criação dele. Eu sei que alguns aqui vão arrepiar um pouco. E alguns aqui vão ficar um tanto quanto afetados por conta do que eu vou dizer. Mas a forja do nosso caráter, ela se dá única e exclusivamente pela nossa criação. Entendam isso. A forja do nosso caráter se dá pela nossa criação. Criação que eu digo, especialmente até os 14 anos, eu vou explicar isso para vocês. Aqui é a parte em que alguns homens e algumas mulheres acabam ficando afetados mesmo, ficam meio histéricos às vezes. Quando eu digo, olha, me desculpa dizer, mas boa parte das suas más inclinações foi por conta de papai e mamãe. Mas isso é um absurdo. Afinal de contas, a minha mãe me criou tão bem. Tá, tudo bem. Mas a sua mãe não estava 24 horas em cima de você, concorda? Não. A nossa geração, especialmente a minha, foi criada na frente de uma televisão. Foi criada pela rua, às vezes, pelos amigos. E muitas das vezes, os valores que eram imputados ali eram péssimos. De novo, nós estávamos falando dos primeiros 7 anos, é onde o caule cresce. É até os 7 anos de idade onde os primeiros valores são plantados na cabeça do ser humano. Esses valores vão ganhando forma, vão ganhando consistência, mesmo que a criança ainda não entenda. Sabe quando você acha que aquela criancinha de 2 anos não repara? Ela repara. Ela pode não dar atenção àquilo que você diz, mas ela concretamente percebe aquilo que você faz. Vários de vocês já me escutaram falando, você quer ser um bom pai, uma boa mãe? Ame a sua esposa na frente dos teus filhos. Ame o teu marido na frente dos teus filhos. Trabalha, serve, seja forte na frente deles. Seja consistente na frente deles, porque eles estão vendo. Seus filhos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 anos estão vendo. E nesse exato momento o caráter deles está sendo forjado. Especialmente por aquilo que você faz, não por aquilo que você diz. Percebem isso ou não? O caráter dessas crianças está sendo forjado
Está sendo cunhado naquele exato momento. Por isso que é necessário uma atenção, papai e mamãe. É necessário uma atenção redobrada até os 7 anos. Afinal de contas, se você diz isso aqui pode, isso aqui não pode, a criança não está dando atenção porque você diz que pode ou que não pode. A criança sequer ainda tem uma compreensão clara sobre isso. Uma criança de 3 anos de idade, você diz, não pode fazer isso. Ele não tem uma compreensão. Agora, se você protege a sua esposa, se você a carrega nos braços, se você cuida dela, se você serve o seu marido, se você o abraça, se você o beija, se você serve um prato de comida, se você é educado e abre a porta para a sua mulher, se você é educado e carrega uma criança nos braços enquanto a sua esposa, cansada, grávida, não pode levar, ele vai ver aquilo. O teu filho, a tua filha vai ver aquilo, vai assistir essa cena e é neste momento onde esse caule está sendo formado, esses valores vão ser impregnados nesse caule. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que eles assistem, né? Porque eles vão ver não é só vocês, papai e mamãe. Eles vão ver os tios, os avós, os primos, os amigos. Eles vão ver aquela televisão que você está entregando. Eles vão ver aqueles desenhos animados que você acha que são inocentes, mas que estão entregando um valor muito errado. E aí, quando chega mais tarde, vocês falam, eu não sei de onde veio isso. Você não sabe porque você não estava atento. Desculpa dizer isso, mas eu preciso ser sincero. Se você é da década de 80, da década de 70, da década de 90, da década dos anos 2000, o seu caráter é ruim. Como assim, Jorge? Como assim, Doc? Você está falando que eu sou um mau caráter? Olha, muito provavelmente você é um mau caráter. Muito provavelmente você cresceu com valores absolutamente deturpados. Homens que cresceram sem aquela firmeza do que de fato é ser homem. Capazes de proteger um lar, capazes de prover uma casa, capazes de cuidar de uma família. Mulheres que foram forjadas para não respeitarem suas famílias às vezes. Mulheres que cresceram escutando, homem nenhum presta. Trabalha, minha filha, vai ganhar dinheiro e viver sua vida. Você não precisa de homem. Você não precisa de uma família, você não tem que ficar cuidando de filhos. A questão é que essas mães esquecem que essas meninas vão crescer. E elas vão ter maridos. E aí, quando elas tiverem maridos, elas não vão saber como lidar com aquela situação. Porque quando ela tinha 6 anos de idade, a mamãe ficou botando essa ideia na cabeça dela. E aí um monte de pacientes me escrevem, nossa, doutor, é tão difícil deixar de ser uma mulher Carlão. Como que eu abandono essa Carlão que tem dentro, essa mulher meio macho dentro de mim? Por que é tão difícil? Porque você cresceu escutando isso. Isso está no seu caráter. Lembra de eu falar do inconsciente? O inconsciente, ele se aloca dentro do seu caráter. A gente vai falar isso que é no estômago, tá? São aquelas atitudes que vêm do nosso estômago. Entenderam isso ou não? Tudo bem até aqui? Esse caule, ele é forjado até os 7 anos e ele robustece, ou seja, ele cresce, ele alarguece e fica mais grosso até os 14. É assim ou não é com a árvore? Então ele vai tornando-se cada vez mais robusto, mais firme. É onde o nosso caráter vai ganhando um pouco mais de consistência, porque dos 7 aos 14, agora não é só mais o seu exemplo. É o seu exemplo e também, obviamente, aquilo que você fala. Então agora já é uma compreensão da razão. Agora é onde o seu filho ou a sua filha vai articular aquilo que você mostrou até os 7 com aquilo que você fala dos 7 adiante. É aqui onde começam a aparecer as primeiras neuroses na cabeça das crianças. Sabe por quê? Porque você, até os 7 anos, você bebia pra caralho. Você enfiava o pé na jaca, chegava bêbado em casa. E aí quando o seu filho está com 10, você fala para ele que beber é errado. Só que ele viu aquilo. Ele viu você fazendo errado até aquele momento. Então ele começa a questionar a sua autoridade. E você não sabe por que seu filho não te obedece. Mas é muito óbvio. Porque você achou que ele não te assistia, mas ele te assistia, de camarote. E é nesse exato momento onde cada uma daquelas lições que você achou que estava dando corretamente, caem por terra. E aí o caráter dessa criança fica ainda mais defasado, mais destruído, mais corroído. Você entende por que ele fica cada vez mais corroído?
Porque o centro da autoridade que essa criança achou que tinha, acaba de cair por terra. Papai e mamãe são mentirosos. E aí, aquela televisão que ele assistia começa a fazer mais sentido. Aquele amiguinho que começou a apresentar pornografia para ele aos 6, aos 8, aos 10, ele se torna mais influente do que você, papai. Ele se torna mais responsável pelo crescimento do teu filho. Eu estou falando, papai, mas vocês estão me ouvindo? Isso aconteceu com vocês quando vocês eram moleques. Vocês só não se lembram, obviamente, vocês não têm consciência disso, claro que não. Mas isso aconteceu com vocês. O caráter de vocês foi sendo mal formado. Mas não adianta pôr a culpa no papai e na mamãe não, viu? Isso é culpa de vocês ainda, calma que eu vou chegar lá. O seu pai e sua mãe não sabiam disso que eu estou explicando. Seu pai e sua mãe não tinham ciência da gravidade do que eles estavam fazendo ao te colocar na frente da televisão para ficar assistindo ela a manhã toda, esperando dar a tarde para você ir para a escola. Ou o contrário, né? Eu fiz isso por anos. Minha mãe é uma mulher incrível. Meu pai é um homem incrível. São casados até hoje, têm um casamento maravilhoso. Mas isso não os isentou de fazer com que o meu caráter fosse mal formado. Eu estou afirmando aqui em rede nacional para qualquer um ouvir. Presta atenção aqui, ó. Olha no meu olho. Eu sou um mau caráter. Sabe por quê? Porque com 10 anos de idade eu assistia pornografia, escondido da minha mãe. Com 11 anos de idade eu assistia pornografia. Com 11 anos de idade eu aprendi que uma mulher poderia ser usada como um objeto. Você entende por que o meu caráter foi mal formado? Com 11 anos eu tinha valores deturpados sobre a minha sexualidade na minha cabeça. Eu não tinha noção do que era certo ou que era errado. Aliás, era pior do que isso. Eu escutava que era errado. Só que eu via as pessoas que falavam que era errado fazendo. Então, a autoridade eu não tinha nenhuma. Entendem a dificuldade até aqui? Isso aconteceu com todos nós, meus caros. Com cada um de vocês. Não adianta dizer, com cada um de vocês foi assim. Aqui, eu queria fazer um adendo, um pequeno adendo. Algumas pessoas têm a tendência a dizer que os homens traem mais. Em regra, é verdade. Os homens traem mais mesmo. Só para fazer uma pequena observação, não estou defendendo o homem aqui, hein? Se eles traem mais, significa que eles precisam de mais ajuda, eles estão mais doentes mesmo. Precisa dar um sacode nesses crápulas. Mas a verdade é que, de fato, eles traem mais mesmo. Estatisticamente falando, entre os 20, 25, 26 anos, as mulheres traem mais. Entre os 20 e 26. No restante das faixas etárias, os homens traem mais. Tá? Isso é estatístico, não estou confabulando não, isso é fato. Tá? Agora, só para me explicar uma coisa, que eu queria que vocês entendessem. Por que criou essa cultura que, de fato, homens são traidores? Também é por conta da formação do caráter. Isso aqui não é o único motivo, tá? Eu estou dando o primeiro motivo, que já tem gente aí no chat empolvorosa. Mas já está começando a defender. Calma, calma. Eu só comecei. Eu falei que nós íamos falar do inconsciente, da vontade e da inteligência. Falei que nós iríamos falar do caráter e da personalidade. Falei que nós iríamos falar do estômago, do coração e da cabeça. A gente está só no estômago ainda. Calma. Não se desespera, não. Mas quando a gente fala da formação do caráter, é meio fato que a formação do caráter dos homens foi um pouco pior do que a das mulheres. Culturalmente falando. Estou falando do nosso país. Culturalmente falando, os homens em geral foram criados para serem meio pegadores mesmo. Quantos de vocês, aos 10, 11, 12, 13 anos de idade, não foram levados a um puteiro pelos pais, pelos avós, pelos tios? Não. Quantos de vocês não receberam a primeira revista de pornografia com 11 anos de idade, dada pelo próprio pai? Pode falar aí no chat, comenta aí. Eu sei que foi assim que aconteceu com vocês. Com 11 anos, vocês juntavam, era uma turma, isso aconteceu comigo. Juntava 3, 4 coleguinhas, compravam uma revista de pornografia e ficava compartilhando aquela coisa. Meio nojento isso, né? A galera dessa geração vai falar, é porque vocês têm smartphone, a gente não tinha esse negócio. Mas a verdade é que o mecanismo vai ser sempre o mesmo. Buscar aquilo que não se deve. E aquilo vai pervertendo o nosso inconsciente, o nosso imaginário, o nosso caráter. Vai criando valores distorcidos no nosso interior. As filhas, as mulheres, dificilmente vocês cresceram escutando do papai assim, não, minha filha, você tem que dar para qualquer um mesmo. Algumas aqui aconteceu, mas é raro. Pouquíssimas de vocês receberam uma revista de pornografia quando era adolescente.
Estou mentindo ou não? Entende por que, via de regra, o caráter masculino é mais mal formado mesmo? Tudo da fortaleza para um filho. A minha esposa ensina. Mas porque ela está tendo a oportunidade de estudar sobre esses assuntos e entender o quanto isso é importante. A tua mãe não teve essa oportunidade, meu caro. Não adianta você apontar o dedinho para sua mãe agora e falar: ai, mamãe foi a culpada. Não, não, calma, que eu ainda vou chegar no mais importante. Para te provar que a culpa é só sua mesmo. Está entendendo? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Eis então que essa árvore, cria-se o caule, ela robustece esse caule, e agora isso começa a dar galhos e folhas. Os galhos e as folhas, que é aquilo que de fato forja a árvore. Ninguém olha para uma árvore e identifica aquela árvore pelo caule. Sim ou não? A gente olha para a copa da árvore, a gente olha para a beleza daquela copa constituída. E diz: caramba, é uma parreira. Sim ou não? É uma macieira, é uma laranjeira. A gente não fica olhando para o caule tentando desvendar que árvore que é. Os galhos e as folhas, nós vamos chamar de personalidade. Anotem isso aí, personalidade. A personalidade é o que de fato constitui o ser. Quando alguém te perguntar quem é você, essencialmente falando, você é a sua personalidade. É isso que te faz ser quem você é. Não o seu temperamento, não o seu caráter, não. A sua personalidade. É aqui que entra um detalhe interessante. Quando nós não somos pessoas que têm uma personalidade robusta, ou seja, o que é não ter uma personalidade robusta? É ser uma pessoa imatura. O que é maturidade? Maturidade nada mais é do que a constituição de uma personalidade robusta. De uma personalidade realmente florida. Quando essa personalidade ela é enxuta, é uma pessoa que não amadureceu, não cresceu, é uma pessoa ainda muito medíocre, muito mediana, muito imatura, muito infantilizada. Essa pessoa, a gente olha para aquela árvore e vê poucos galhos, poucas folhas. O que prevalece é o caule mesmo, ou seja, o que prevalece é o caráter. E o caráter, meus caros, é mal formado, meio tosco, meio podre, meio tortuoso, seco. Não dá para levar muito em conta. Concordam com isso ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam o que é de fato o tal do caráter? A personalidade deveria ser aquilo que nós forjamos ao longo da nossa vida para suprimir esse caráter, para subjugar esse caráter. Para que as pessoas olhem para aquela árvore e falem: parece que aquele caule é feio, mas não importa. Olha que copa bonita. Olha que copa bonita. Olha essas folhas, olha esses galhos, olha que árvore frutuosa. Quando os frutos começam a aparecer, os frutos se chamam virtudes. Virtudes. São aquelas características intrínsecas a nós, que fazem com que nós sejamos, de fato, bons. São as nossas virtudes. Essas virtudes estão presentes na nossa personalidade. Tudo bem? Algumas pessoas vão comentar assim: Jorge, onde entra o papel de Deus nessa história? E eu sou obrigado a falar dele, e eu vou ter que falar dele algumas vezes. Deus, ele é o vinhateiro. Deus é aquele que cultiva a planta. O vinhateiro, imagina que essa árvore é uma vinha. Os frutos, as uvas, são as nossas virtudes. A copa da árvore, aquela copa cheia e florida, é a nossa personalidade. Quando nós somos dóceis à ação do vinhateiro, essa copa fica cada vez mais robusta, mais florida, mais bonita e mais frutuosa. Quando a gente resiste à ação do agricultor, daquele que cultiva essa planta, mais difícil vai ser para ela crescer. Ela vai ser mais dura, sim ou não? Vai dar menos frutos mesmo. Vai andar a passos de tartaruga no seu processo de crescimento e amadurecimento. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Bom, vamos voltar à constituição do ser. Vocês entenderam até aqui, então, que essa primeira parte, que é o nosso caráter, ele é forjado até os 7 e ele é robustecido até os 14, certo? A influência que nós vamos ter do mundo, aqui agora, ela é pequena, mas ela ainda existe, viu? Jorge, o caráter se modifica ao longo dos anos?
Até os 20, até os 30, até os 40, até os 50, sim, o caráter ainda se modifica. O caule se modifica, mas muito pouco, concordam ou não? Quando você olha para uma árvore, você vê que aquele caule se modifica, mas é muito pouco. 10 anos depois você volta lá, ele cresceu um pouco, ele robusteceu um pouco, mas é mais ou menos o mesmo caule. Ele não se altera grandes coisas. O que se altera muito é a personalidade, a copa. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá. Preste atenção que eu vou explicar aqui para vocês. O caráter, ele guarda dentro da gente uma entidade chamada inconsciente. Freud chamava isso de id. Santo Tomás de Aquino chamava de imaginário. Podem chamar do que vocês quiserem. Id, inconsciente, imaginário. Para a gente se situar, eu vou colocar que isso está no estômago. Certo? São aquilo que a gente faz modulado pelo nosso estômago. Aqui é só simbólico, tá? Não estou falando que vem do estômago mesmo, é óbvio que não. Mas assim, é para vocês entenderem essa teoria. O negócio está vindo do estômago. Certo? A tomada de atitude, que é a nossa vontade, eu falei, vem do nosso coração. É onde a gente acontece. O nosso coração, ele vai ser influenciado ou pela nossa cabeça, ou pelo nosso estômago. Ou a influência para que nós tomemos a atitude, ou ela vem de cima, ou ela vem de baixo. Todo e qualquer ser humano é assim. Às vezes nós seremos influenciados pela nossa personalidade, que está aqui em cima, personalidade igual à inteligência, tudo bem? Ou nós seremos influenciados por aquilo que está aqui embaixo, pelo nosso caráter, que é igual a inconsciente / imaginário. Certo ou não? Tudo bem? Vocês estão entendendo a constituição do ser. Já eu vou explicar por que a gente trai, por que a gente erra, por que a gente vacila. Mas eu preciso que vocês primeiro entendam a constituição do ser humano. Isso aqui eu não estou falando de mim somente, eu estou falando de qualquer um. Tá? Certo ou não? Dá para entender até aqui? Hã? Beleza. Então, nós temos uma influência que vem do caráter, do inconsciente, do imaginário, aqui de baixo, do estômago. Nós temos uma influência que vem daqui de cima, da nossa inteligência, da transcendência, do espírito, que vem de cima, da cabeça, da personalidade do ser. E aqui está o nosso coração, a tomada de decisão, diária. Todos os dias, nós temos que decidir entre, será que eu vou para a academia ou eu vou comer um pudim? Todos os dias eu preciso decidir se eu vou estudar ou se eu vou dormir. Todos os dias eu preciso decidir se eu vou honrar a minha esposa ou ficar olhando para a bunduda da academia. Todos os dias eu preciso decidir se eu vou conseguir continuar com a minha dieta ou se eu vou comer aquele maldito pão de queijo. Todo dia eu preciso decidir se eu vou conseguir amar a minha mãe, que só quer me manipular, ou se eu vou gritar com ela e mandar ela as favas. Todo santo dia. Eu preciso me decidir entre aquilo que eu devo e aquilo que eu quero. Presta atenção que eu vou repetir. Todos os dias eu preciso me decidir entre aquilo que eu devo e aquilo que eu quero. Quando eu satisfaço algo que eu devo, isso me dá um fruto. Quando eu satisfaço algo que eu quero, isso me dá outro fruto. Inclusive do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista bioquímico. Quando eu satisfaço algo que eu quero, a resposta a isso chama-se prazer. Todas as vezes que o ser humano realiza algo que ele quer, ele sente prazer. Ele libera um neurotransmissor na fenda sináptica chamado dopamina. Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que se liga ao seu neurônio e gera aquela sensação gostosa de prazer. Nossa senhora, eu queria tanto um McDonald's agora. E aí você dá uma mordida naquele sanduíche e fala, essa sensação. Não. Essa sensação se chama prazer. Tudo bem ou não? Essa sensação, quando eu satisfaço esse desejo baixo que vem do estômago, chama-se prazer. Sabe quando passa aquela mulher bonita, maravilhosa, deslumbrante na sua frente? Você fica olhando para ela assim. Ela passou. Aí você fala, eu sou comprometido, eu sou casado, eu sou pai de família, eu não posso olhar. Eu não devo olhar. Mas eu quero olhar. Mas eu não devo olhar. O que te faz querer olhar?
Vamos ver se vocês estão começando a entender esse negócio. O que te faz querer olhar aquela mulher seminua que passou na sua frente? Hã? O teu caráter, o teu inconsciente. Porque lá atrás, na tua infância, algo no teu inconsciente te convenceu de que uma mulher toda formosa e desnuda era gostoso. Porque tu assistiu pornografia, né? Fala a verdade. É porque tu ficou vendo foto de mulher pelada a tua infância toda. E cada vez que você via uma foto de mulher pelada e você ia para o banheiro, fazer um 5 contra 1, descabelhar o palhaço, aquilo liberava dopamina, te gerava prazer. Então você ficou com isso guardado no teu inconsciente. Você sabe que se você olhar de novo, você vai ter prazer. Ainda que seja um pequeno prazer, você vai ter. Então você tenta enfrentar, naquele exato momento, um desafio moral. O seu coração está aqui. Tutum, tutum, tutum. E agora ele precisa tomar uma decisão. Eu vou olhar de novo ou eu não vou olhar de novo? Porque eu já sei que tem uma mulher muito bonita, seminua, passou na minha frente. E eu sei que se eu olhar de novo eu vou gostar. E o seu coração está aqui. Tutum, tutum, tutum. Ele precisa tomar uma decisão. Eu vou decidir com a cabeça ou com o estômago? Eu vou decidir com a minha inteligência ou eu vou decidir com o meu inconsciente? Eu vou usar a minha personalidade ou eu vou usar o meu caráter? Eu vou fazer aquilo que eu devo ou aquilo que eu quero? Você entende? Isso acontece todos os dias, o tempo todo na nossa cabeça. O tempo todo. Com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Uns mais e outros menos, dependendo do caráter que foi forjado e foi fomentado. Dependendo da forma como o seu caráter foi constituído, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas isso vai acontecer com você o tempo todo. Vai acontecer. E aí o que acontece? Você resolve olhar para a moça. O que isso libera na fenda sináptica? Dopamina. Você sente prazer olhando a moça. Sente prazer. Só que a dopamina, meus caros, ela tem um pequeníssimo problema. Quando ela se liga ao neurotransmissor, ela causa um efeito de sensibilização. Sabe o que significa isso? De adaptação. Significa que para você ter aquele mesmo prazer novamente, a quantidade de dopamina vai ter que ser maior. Ou então, você não vai sentir o mesmo prazer. Vai ficar sem graça. Toda criança já pensou assim. Você vai lá e come um docinho, 2 brigadeiros. Você come 2 brigadeiros e um docinho de leitinho. E sua mãe fala assim, não pode mais. Você fala assim, quando eu crescer eu vou fazer uma festa de criança só pra mim. Quem aqui nunca pensou isso? Vai, mente pra mim. Quem nunca pensou isso? Eu vou fazer uma festa de criança só pra mim, eu vou comer 200 brigadeiros. Porque a gente tem esse pensamento mesmo. A questão é que depois você come 1, 2, 3, o negócio já não faz mais efeito. Porque o efeito dopaminérgico é o mesmo. Você enjoa rapidinho. Rapidinho. Você achou que se você comesse 200, o prazer ia ser progressivamente maior, mas não vai. Depois você come o 4º brigadeiro, você enjoa, porque é só brigadeiro mesmo. Para você continuar tendo prazer, você vai ter que passar para outra droga, para outro estímulo dopaminérgico. Os vícios em drogas ilícitas funcionam exatamente assim. O cara vai ali e puxa um cigarrinho de maconha. Aquilo libera dopamina na fenda sináptica. E ele fala, gostoso. E ele vai lá e fuma um segundo. Bom. 1 semana, 2 semanas, na 3ª semana fumando 1 por dia, o efeito já não bate mais. O que ele faz? Ele aumenta. 2, 3, 10, 15. Chega um ponto que já não é gostoso aquele negócio, eu preciso mudar. Que tal cocaína? Então ele muda a droga. Vai para uma, vai para outra, vai para outra, e ele começa a pular de droga em droga. Sim ou não? Sim ou não? É assim com o álcool também, né? Você toma uma dose, 2, toma uma cerveja, 2. Com o tempo, com o passar dos anos, é claro que o efeito dopaminérgico do álcool é menor, então demora mais tempo para esse efeito adaptativo. Mas com o tempo, aquela cervejinha só, já não é lá muito suficiente. Você tem que acrescentar outros elementos. Tem que ser a cervejinha no futebol, ou então pelo menos se for só a cervejinha, tem que ser pelo menos 3 latinhas. Depois tem que ser 5, depois tem que ser 10. A coisa vai escalonando. Para ser gostoso, então você começa a colocar outros elementos. Aí tem que ter a turma do futebol. É assim ou não? Ou então tem que acrescentar outras coisas, tem que botar um petisco. Aí põe mais umas mulheres peladas rebolando, aí o negócio fica bom.
A verdade é que a gente está sempre querendo mais e mais dopamina. Isso aqui, desde Platão e Aristóteles, já se era muito conhecido. O prazer, ele degrada o homem, porque quanto mais prazer a gente tem, lembra os frutos do estômago? Quanto mais prazer eu tenho, menor eu fico, mais bicho eu me torno. Essa parte baixa do ser, que age aqui embaixo, as ações tomadas aqui embaixo, quando o meu coração se decide por esse prazer, sem pensar, isso se chama pulsão. O nome é esse, pulsão. É por isso que quando eu tomo uma decisão sem pensar, eu agi por impulso, dentro do pulso. É como se fosse um arco reflexo, eu só reajo. Sim ou não? Eu não pensei para fazer, eu só reagi. Eu só fui lá e fiz. É engraçado quando a gente faz isso, porque nós mesmos nos damos conta depois disso. A gente fala assim, por que você fez aquilo? Você fala assim, sei lá, foi burrice. Por que a gente reage assim? Porque de fato foi burrice mesmo. Mas não burrice porque você não é inteligente, burrice porque você não acessou a sua inteligência. Você agiu por impulso. Você não pensou para fazer. Entenderam ou não? Faz sentido? Você não pensou para fazer, é só isso. Simples desta maneira. Olha que interessante. Quando a gente faz isso de forma recorrente, ajo por impulso de novo, eu estou diante de uma compulsão. Ou seja, eu estou junto com o pulso, junto com a reação. Eu faço sempre por impulso, sempre. Isso é uma compulsão. Essa compulsão ela pode ser alimentar. Essa compulsão ela pode ser por mentiras. Essa compulsão ela pode ser por traição. Essa compulsão pode ser por pornografia. Essa compulsão pode ser por álcool. Pode ser por droga. Pode ser por qualquer coisa. Qualquer coisa que dê prazer. Ninguém tem compulsão por rezar. Ninguém tem compulsão por ir na academia. Ah, Jorge, eu sou compulsivo por academia. Não, não é bem assim. Você pode ser compulsivo por querer que os outros te vejam fazendo alguma coisa. Já parou para pensar por que o gordinho não tem essa compulsão por academia, mas o bombado tem? Ah, eu sou rato de academia, eu sou rata de academia. E a pessoa paga de rato e rata de academia porque ele acha que ele está falando do aspecto de que eu gosto muito de ir na academia para fazer exercício. Se a academia estiver sempre vazia, você perde rapidinho essa vontade. Fala a verdade para mim. O que você gosta não é aquela endorfina que libera coisa nenhuma, a endorfina demora para ser liberada. Ela vai demorar uns 40, 50, 60 minutos para chegar no seu sistema nervoso central e causar aquele efeito de bem-estar. Não é endorfina não, filho. Admite para mim. É vaidade. É porque você gosta de ser visto. Nem que seja por você mesmo. Ficar se olhando no espelho e se achando bombado, bombada. Ah, quer me convencer do contrário. Essa é a verdade. A verdade é que toda compulsão, ela vem de um estímulo baixo. Ela não vem de um estímulo alto. Fazer academia, fazer exercício é um estímulo alto, árduo, difícil, penoso. Não, isso não gera compulsão. O que gera compulsão são estímulos baixos. E você ficar se olhando no espelho. Ou então, se mostrando para os outros. É daí que vem a compulsão por academia. E essa compulsão, como eu falei, ela pode ser por qualquer coisa que seja baixa. Luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja, vaidade, orgulho, soberba, egoísmo. Todas essas coisas vão gerar compulsão. Cada um desses vícios vai gerar compulsão dentro de você. Vocês entenderam? Esses são os frutos do mal. Esses são os frutos do nosso estômago, do nosso caráter mal formado. Esses são os frutos do pecado original, da baixa inclinação do homem, das nossas fraquezas, aquilo que faz o homem meio bicho mesmo. Sim ou não? Estão entendendo? Veio do nosso estômago. Porém, as atitudes elas podem vir do alto, da nossa cabeça, da nossa inteligência. Os frutos que vêm da nossa inteligência, daqui de cima, eles vêm da nossa personalidade. Sabe essa noção que a gente tem de valores mais processados? Fazer caridade é bom. Ajudar os outros é bom. Ser honesto, ser justo, ser fiel,
ser forte, ser sábio, ser grandioso, ser magnânimo. Tudo isso está dentro da nossa inteligência. Fé, esperança, amor. Está tudo aqui, ó. A pergunta que eu mais escuto quando eu falo para casais é: quem ama? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Olha aqui para mim. Escuta com o coração. Quem ama? Quem ama trai? Sim ou não? Olha aqui para mim. Presta atenção. Me fala isso. Quem ama trai ou não? Aonde que está o amor? Aqui. Na nossa inteligência, na nossa percepção de transcendência, na nossa visão sobre a eternidade, na nossa vontade do céu. É aqui que está o amor, na nossa personalidade. Aqui está a nossa capacidade de amar. Aonde está a traição? Aqui embaixo. Ainda que eu ame, se o meu caráter é muito mal formado, se o meu estômago está defeituoso, está doente, na hora de tomar a decisão, aquele coração que é imaturo, aquele coração que tem debaixo dele um estômago doente, quando eu digo estômago doente, vocês entenderam, eu estou falando do caráter mal formado. Aquele coração que não se dispõe à eternidade, ele toma uma atitude movido pelo prazer. Esse coração trai. Quem ama trai? Trai. Sempre uso o exemplo de Pedro. Pedro foi o primeiro dos apóstolos, o grande apóstolo. Aquele sobre o qual a igreja foi fundada e tá. Vocês concordam que Pedro era um homem muito maior do que eu ou vocês? Sim ou não? Ah, com certeza. Pois é, mesmo aquele homem, quando o próprio amor mais precisou dele, ele o traiu. Não o conheço. Conhece sim, você andava com ele. Não, eu não sei quem é. Sabe sim, você caminhava com ele, você... Não o conheço. Ele o negou 3 vezes, ele traiu o próprio amor. Quem ama trai, meus caros. Essa é a grande verdade que a gente quer insistentemente negar. Quem ama, trai, infelizmente. Agora, não quer dizer que ele deixou de amar. Quer dizer que ele caiu. Que aquele coração se inclinou ao mal. O que eu preciso fazer? Acostumar esse coração a se inclinar ao bem. Sim ou não? Existe uma coisa que eu preciso que vocês entendam. O que leva o ser humano a trair? O que leva o ser humano a trair? 3 elementos concretos. E quando eu falo trair, eu não estou falando só aquela traição carnal do teu marido que saiu de casa e pegou outra mulher, que contratou garota de programa. Não. Estou falando toda e qualquer traição. O que leva o ser humano a errar? O que leva a sua esposa a mentir? A esconder aquelas compras da Shopee lá que ela fez? O que leva o teu marido, quando é confrontado com o erro, gritar? Ficar nervoso? O que leva o teu marido a sair de casa com outra mulher? O que levou o teu namorado a fazer escolhas tão ruins? 3 elementos. O primeiro, um caráter mal formado e um imaginário poluído. Entendam isso aqui. E aqui eu vou ter que ser um pouquinho agressivo. Hein? O caráter de vocês é mal formado e ponto. Parem de achar que a mamãezinha que vocês idolatram... Cara, tudo bem, eu sei que ela foi uma boa mãe e ela se esforçou o máximo que ela podia, tudo bem. Só que a verdade é que mesmo que ela se esforçasse, além da conta, ela nunca poderia imaginar que os teus amigos ruins, que os teus tios, os teus primos,
que aquelas porcarias de programas de televisão que você assistia fossem danificar tanto o seu imaginário. Todos vocês que são da minha geração, da década de 80, da década de 90, vocês escutaram El Chan sendo crianças. Estou mentindo? Vai lá escutar aquelas músicas de novo. O que é que estava falando ali? Escuta aquela letra e fala para mim que o seu caráter foi bem forjado. Fala. Com quantos anos você ouviu aquilo? Você tinha 6 anos de idade e estava escutando que a mulher tinha que descer na boquinha da garrafa. Lê aquela letra de novo. Escuta o que estava falando ali e fala para mim que o seu caráter foi bem forjado. Vocês sabem essas músicas de cor. Estou mentindo? Lembra dos filmes que você assistiu na sua infância? Hã? Lembra? Lembra do que seus primos ensinavam na tua infância? Lembra dessas coisas, vai? Isso é para te provar que o seu caráter foi mal formado, meu cara. Desculpa, seu caráter foi mal formado. Você precisa admitir isso antes de qualquer outra coisa. Antes da gente dar esse próximo passo, seu caráter foi mal formado. E você continua fazendo um péssimo serviço com ele. Quer que eu te prove isso? O que você ouve hoje, hein? Só porcaria, sim ou não? Tu fica escutando sertanejo universitário, escutando funk, vai escutar o que essas letras estão falando. Esse negócio fica na tua cabeça. É óbvio que se você escutar uma vez, 2 vezes, não tem problema, claro que não. Ah, Jorge, fui numa festa, meu Deus, e agora o que eu faço? Não, calma, não desespera não. O problema é você escutar isso todo santo dia, recorrentemente, esse negócio fica martelando na sua cabeça. Sabe quando aquela música já virou chiclete na tua cabeça? Sabe por que ela virou chiclete? Porque ela está dentro da tua memória. Se ela está dentro da tua memória, a memória é um dos acessos do imaginário, significa que ela já está lá. Você decorou. Significa que ela vai gerar um fruto. Significa que quando você tiver que tomar uma atitude por impulso, você vai acessar essa mensagem. E não o seu caráter moral que está na sua inteligência. Entendeu ou não? Entendeu por que a gente erra tanto? Por que a gente vive fazendo aquilo que a gente não quer fazer? Você fala, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não quero fazer, eu não vou fazer, quando você vê se já está fazendo. Adivinha? Porque o seu caráter é péssimo. E o seu imaginário é uma porcaria. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, os livros que você lê, as pessoas com que você convive. Alguém falou assim hoje, nossa Jorge, até as más companhias você vai explicar por que a gente tem que tomar cuidado? Alguém me perguntou assim na caixinha, a minha esposa fica querendo sair o tempo todo com uma prima que é solteira e tem uns valores deturpados. Eu acho errado. Estou certo ou não? Eu falei, meu caro, você está certo. Não estou falando que a tua esposa vai fazer merda saindo com essa prima, é óbvio que não. É óbvio que não, sua esposa também não é biscateira, vai... Ela não vai sair, só porque ela saiu com a tua prima, ela vai querer sair dando em cima de homem, porque ela vai se achar solteirona. Não, não é isso não. O problema é que ela vai sair com a tua prima e vai ficar escutando aquela ladainha na cabeça dela. E aquilo não vai entrar na inteligência dela, aquilo vai entrar no imaginário dela. Vai ficar na memória dela. E quando ela precisar reagir, agir por impulso, agir sem pensar, é dessa mensagem que ela vai lembrar. E é contra essa mensagem ela vai ter que lutar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cara, isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Senão a gente vai se perder. Hã? Senão a gente vai se perder. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Todas as vezes que o ser humano ele é confrontado com a responsabilidade ou com o erro, se ele for um ser humano imaturo, ele vai agir por impulso. Existe um livro chamado O Antifrágil, de um cara famoso chamado Nassim Taleb. Esse livro tem 800 páginas, não recomendo vocês lerem porque vocês vão gastar 800 páginas para entender uma coisa que dá para explicar em 2 linhas. É uma coisa muitíssimo útil, de que o ser humano ele tem 3 estágios de evolução na maturidade dele. Um chamado frágil, um chamado resistente e um chamado antifrágil. E aqui é bem simples de explicar. Significa que até certa fase da maturidade do ser humano, se eu o confronto e dou porrada, ele piora, porque ele ainda é frágil. Eu acho que ele vai melhorar, mas se eu o confronto e bato de frente, ele diminui, ele piora, ele fica ainda pior do que ele já era. Sabe por quê? Porque é aquela pessoa que tem muito caule e pouca copa, tem muito caráter e pouca personalidade, tem muito inconsciente e pouca inteligência. Ela vai agir por impulso, quando confrontada. Quando colocar a responsabilidade nas costas desse ser, ele vai piorar.
Quando você bater de frente com ele, ele vai piorar. Quando você tentar instigá-lo a ser melhor, ele vai piorar, porque ele ainda é frágil. Algum grupo de pessoas vai ser resistente. Esse grupo passa rápido. São pessoas que quando você bate, ele permanece. Ele nem piora e nem melhora, ele fica mais ou menos na dele. E existe um grupo de pessoas chamado antifrágil. Esse grupo, quanto mais você bate, melhor fica. Quando você cobra, ele cresce. Quando você exige, ele melhora. Quando você joga a responsabilidade, ele fica ainda maior. Ele robustece. Essa pessoa tem mais personalidade do que caráter, estão entendendo? Essa pessoa tem mais inteligência do que caráter. Essa pessoa, quando ela precisa agir, ela age pelo senso moral dela. Ela não age pela imaturidade, pelo impulso. Jorge, por que o meu marido, quando eu mais precisei dele, ele me traiu? Por que foi logo quando eu estava grávida que aquele filho da mãe resolveu sair de casa com outra mulher? Eu não entendo isso. Foi quando eu mais precisei dele. Agora você entende. Porque no momento em que você mais precisou, era o momento em que mais responsabilidade estava sobre as costas dele. E como ele era imaturo, como ele era egoísta, e como ele tinha um caráter muito mal formado, ele foi lá e errou gravemente. Saiu com outra mulher. Foi embora. Estão entendendo? Sim ou não? É por isso que quando o teu marido traiu, quando o teu marido estava de conversinha no Instagram com outra mulher, de conversinha no Facebook com outra mulher, quando a tua esposa, você pegou conversa dela com outro rapaz no WhatsApp, e você confrontou ela e falou, o que é isso aqui? Ela começou a ficar violenta, ele começou a ficar agressivo. Eu não sei o que é isso, não fui eu que fiz. Ou quando ele admite, mas já bravo. Mas isso é culpa sua também, é porque você não me dá atenção, é porque você não me dá carinho, você não me dá sexo, é por isso que eu fui lá e traí. Ele está agindo por impulso, você consegue perceber isso ou não? Esse cara, ele viu o pai dele gritando com a mãe dele a infância toda. Quando você chega e confronta ele e fala assim, por que você fez isso? Ele vai agir exatamente igual o pai dele fazia. Ele vai gritar com você também. Vai negar tudo e vai agir igual uma criança mimada, vai sair de casa e vai bater a porta. Por isso que eu falo, traição não é perdoar. Se você só perdoa, você não resolve o problema. Você trata o sintoma, você não trata a doença. Porque a doença é maior. A doença são 3 pontos. Um profundo egoísmo, que a gente ainda não falou dele ainda, a gente ainda não chegou aqui ainda. Uma profunda imaturidade, que é isso que eu estou explicando aqui agora, que são os frágeis. E um profundo caráter e um imaginário mal formado, que eu já expliquei. Tudo bem? Essa primeira parte eu já expliquei. Agora a gente está entendendo por que essa imaturidade é tão grave. Prestem atenção, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O homem e a mulher, eles erram basicamente por imaturidade. Esse é um dos principais fatores. Eu falei 3. Então, 33% para cada, vai. São um dos 3 principais. A imaturidade é um dos principais. Por que a imaturidade ela é tão séria? Por que ela é tão séria? Porque a imaturidade é aquilo que te impede de escolher aquilo que você deve e não aquilo que você quer. Lembra que eu falei que o nosso coração ele precisa se inclinar para um dos lados? Lembra que eu falei que o coração ele precisa ou ir para baixo, para o estômago, ou ir para cima, para a cabeça? O que faz esse coração decidir para qual dos lados ele vai? A maturidade. É a maturidade. É a consistência dessa personalidade. Quanto maior a personalidade, mais ela atrai esse coração. Quanto maior essa copa, mais robusta, mais ela atrai a força do coração. Jorge, como é que eu faço para aumentar a copa e não o estômago? A copa e não o caule. Como é que eu faço para ter mais personalidade e menos caráter? Quando eu faço aquilo que eu devo e não aquilo que eu quero. Existe uma prática, religiosa sobretudo, mas não somente religiosa. Essa prática ela é feita há milhares de anos. Os estoicos gregos já faziam essas práticas para matar as más inclinações. São práticas de penitência e mortificação, escolher aquilo que não é gostoso.
Vocês ficam rindo de mim quando eu viro assim no Instagram e falo assim, você quer ser homem? Começa parando de usar bermuda, vai usar calça. E um monte de gente fica, ai, mas o que tem a ver? Qual que é o problema de eu usar bermuda? Isso não vai me fazer mais ou menos homem. Concordo. Mas se você não consegue nem usar uma calça e passar um pouquinho de calor e desconforto, você entende que a sua maturidade já está, sob certa maneira, comprometida? Porque você já não quer passar nenhum desconforto. Presta atenção. Quem é maduro? Aquela pessoa que se dispõe ao sofrimento. Você quer ficar maduro? Vai para academia, vai ralar. Mas não vai fazer academia de qualquer jeito, não. Vai ficar forte realmente. Vai realmente, sabe, fazer para moer, para doer. Quando a coisa dói, aí você fala, beleza, agora eu estou ficando maduro. Você quer amadurecer? Você quer amadurecer? Vai servir a tua esposa, vai cuidar dela. Principalmente quando ela está de cara feia para você. Vai cuidar da tua esposa quando ela está de TPM. Né? Vai fazer um café da manhã gostoso para ela quando ela está de cara virada e você nem entende o motivo. É nesse momento onde você faz aquilo que você não quer fazer, mas você se dispõe a fazer mesmo a contragosto, é nessa hora que você começa a crescer de verdade. O amadurecimento ele não é possível sem a aceitação concreta do sofrimento. Não é possível. Não é possível. Vocês são imaturos porque tudo para vocês tem que ser prazeroso e gostoso. Tudo! Esses dias uma mulher falou assim para mim, eu não quero ter que ficar servindo o meu marido e os meus filhos para o resto da vida, sendo uma escrava. Falei, filha, se você não consegue servir o seu marido e os seus filhos, você não serve para nada. Porque são as pessoas que mais te amam. Se você não é capaz de amar essas pessoas e servi-las, desculpa, mas você está fazendo o que nesse mundo? O servir, ele é o ato concreto, o ato formal, a materialização do amor. Se você não serve, você não ama. É só isso. Se você não serve, você não ama. O seu amor é só da boca para fora. A maturidade, ela vem, sobretudo com a aceitação desse sofrimento inevitável e a articulação daquilo com a minha biografia, com a minha história. É quando eu vou aceitando esses pequenos sofrimentos. Você chega em casa e tá aquela carne de panela. A minha esposa sabe, eu odeio carne de panela. E aí eu chego para almoçar hoje, o que tem para almoçar? Carne de panela. O que eu faço? Eu olho para a carne de panela e falo, que delícia. Coloco mais do que eu colocaria geralmente e como aquela carne de panela, sorrindo. Para que isso? Porque eu sei que a minha carne é fraca. Eu sei que o meu caráter é mal formado. Eu sei que eu sou fraco mesmo. Eu sei que eu sou meio merda. Eu sei que eu sou pior do que um verme. E se eu não me policiar, eu vou cair. Se eu não me policiar, eu vou trair. Se eu não me policiar, eu vou ser mal de novo, de novo e de novo. Se eu não posso ser bom nos pequenos atos, você pode ter certeza, eu vou cair nos grandes. Mas vou cair. Em algum momento eu vou cair. Eu vou deslizar. Está entendendo? A maturidade é essa certeza de que eu preciso aceitar esse sofrimento inevitável e fazer com que ele gere frutos dentro de mim. Isso aqui é tão fácil da gente perceber. Tudo que te gera desconforto te faz melhorar. Tudo que te gera prazer te faz diminuir. Estou mentindo? Todas as vezes que você coloca o soneca 3, 4 vezes, você fica um ser humano mais preguiçoso, mais folgado. Você já levanta meio derrotado. Se você levanta, na primeiro toque do despertador, você já levanta forte. Porque você venceu você mesmo. Você amadureceu nesse ato. Entenderam ou não? O problema de vocês é querer uma vida cheia de prazeres demais. Jorge, traí meu marido, o que eu faço para mim parar de fazer isso? Porque eu não quero mais trair o meu esposo. Aprende a aceitar o sofrimento inevitável da vida. Não é só aceitar, é amar esse sofrimento. Aprende a abraçar a causa. Estava brincando esses dias, ontem mesmo, com uma amiga na academia, uma amiga da minha esposa, personal, e ela falou assim para mim, você estava ficando grandão, fortão, e aí agora você já está mais magro, né? Você está mais definido, você resolveu enxugar. Eu falei, minha esposa pediu. Eu não queria não, mas ela mandou, fazer o quê?
Para mim não é gostoso. Eu tava indo bem, tava comendo pra caramba, tava ficando parecendo um elefante. Aí minha esposa falou, não gosto assim não, eu quero mais magrinho. Aí vai eu fazer dieta para emagrecer. Isso me fortalece. Parece besteira, assim, parece uma coisa tão pequena, mas honestamente falando, se eu consigo ouvir a minha esposa com certo amor e falar para ela, tá bom, eu vou me esforçar por você nisso, certamente, quando eu precisar enfrentar uma traição, quando eu precisar enfrentar uma mentira, eu vou ter força para isso, porque eu já sei como fazer, eu sei o caminho. Parece tão besteira, mas assim, é só isso mesmo. Não existe abandonar o movimento da traição sem o movimento do amadurecimento. Não existe você melhorar a crise do seu matrimônio sem amadurecimento. Jorge, a gente não conversa mais, a gente só briga, a gente só discute. Por que vocês só brigam, só discutem? Porque são dois imaturos. Vou falar uma coisa estarrecedora, que vai deixar a maioria de queixo, de queixo caído, cabelo em pé. Se tem discussão no seu casamento é porque vocês são imaturos. Num relacionamento maduro, as discussões elas precisam ser raras. Extremamente raras. Por quê? Por quê? Porque a verdade é uma só. Se a verdade é uma só, vocês não estão debatendo pela verdade, pelo que é certo. Vocês estão debatendo pelas próprias vontades. Vocês estão debatendo por aquilo que dá mais prazer para um ou para outro. Só isso. Significa que vocês estão tentando colocar num trono as próprias opiniões, que não tem embasamento moral nenhum. Vocês estão querendo ter prazer ou razão em cima do outro. Por isso vocês discutem tanto. Falta maturidade. Ninguém quer ceder. Eis a verdade. Estou mentindo? Tem uma frase que eu falo muito. E aqui é o ponto principal. De todas as coisas que provoca a crise matrimonial, que provoca a mentira, que provoca a discussão e, sobretudo, que provoca a traição, eu falei do caráter e do imaginário, falei da imaturidade, mas a principal delas é uma coisa chamada egoísmo. O que é egoísmo? Excesso do ego, excesso do eu. Pensar em mim primeiro, o tal do amor próprio, o tal do que eu tenho que me amar primeiro antes de amar o outro. Jorge, mas não era bíblico isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, não eram os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é como você se ama. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, foi dado o amor. Assim como você já foi amado, é que você precisa aprender a amar. O que está destruindo a tua vida é você escutar de novo, que você precisa se amar primeiro, que você precisa ser o centro da sua vida, que você precisa se colocar em primeiro lugar, que você precisa buscar a felicidade. Ah, Jorge, eu estou saindo da minha casa porque eu vou ser feliz. Eu sou infeliz no meu casamento. Larga de ser tonto. Larga de ser idiota. Não existe felicidade fora do teu casamento, meu caro. Não existe felicidade lá fora. E eu acabei de te explicar isso. Porque a felicidade é um fruto da inteligência satisfeita. É um fruto do teu dever cumprido. Lá fora não tem felicidade. Lá fora tem prazer. Lá fora tem aquilo que vem do estômago. Você vai sentir prazer. Só que não vai ser suficiente. E você sente prazer de novo, e de novo, e de novo, e chega um ponto que você já não aguenta mais, já não quer mais aquele prazer, você quer mais. É por isso que aquele cara que trai, aquela mulher que trai, ele sempre trai de novo, e de novo, e de novo. É o cara que tem amante, mas ele tem a amante da amante. Ou então ele tem amante, mas ele trai a amante com a esposa dele. Ele sempre quer mais. Ele não vai parar. Porque a dopamina, ela sempre vai ficar gerando isso. Você está entendendo? De novo. Está entendendo? É isso que eu quero que vocês tenham atenção. O grande problema aqui é que quando você age pensando em si mesmo, você age por egoísmo. Você age por egoísmo. Está entendendo? Gravíssimo. Quando você age pensando em si próprio, quando você pensa em você antes de qualquer outra coisa, esse é exatamente a receita da tua ruína. O casamento foi feito para a gente ser feliz, sim ou não? Não. O casamento foi feito para que você possa fazer o outro feliz. Se você se casou para ser feliz, você casou errado. O casamento, ele foi feito para que eu possa fazer o outro feliz. O egoísmo
ele é a força que antepõe ao amor. E quando eu coloco os dois juntos, um não bica o outro. É como se fosse um copo cheio de óleo e água. Eles não se misturam. Quanto mais egoísmo você tem, menos amor você possui. Quanto mais amor, menos egoísmo. É assim. Está entendendo? Entende isso? O egoísmo, no fundo, é aquilo que vai te impedir de ser maduro. No fundo, é aquilo que vai te impedir de agir pela sua inteligência. No fundo, é aquilo que vai te impedir de ganhar uma personalidade forte. Porque o amor é a única força realmente forte deste mundo. Jorge, eu queria amadurecer, então aprende a amar. Jorge, eu queria ter uma personalidade grande, então aprende a amar. Jorge, eu queria agir pela minha personalidade, pela minha inteligência, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria ter virtudes, então aprende a amar. Tudo isso está centrado na nossa capacidade de amar. E amar é servir. Amar é servir. Presta atenção uma coisa. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam isso aqui com a clareza. Estão vendo aqui? Isso aqui são vocês. Olha que beleza. Olha que lindo. Aqui são as vossas raízes. Aqui é o seu caule. E aqui a copa. As folhas. Cara, ficou bom isso aqui, hein? Ah, isso aqui vocês não esperavam, ó. Essa aqui é a nossa personalidade sendo forjada. A pessoa que trai, a pessoa que erra, a pessoa que cai, ela cai por burrice. Ela cai porque ela está sendo tomada por isso daqui, pelo inconsciente. Aqui é a nossa inteligência. O nosso inconsciente está o nosso caráter. E aqui é a nossa personalidade. Entendem por que a pornografia é tão ruim? Porque ela alimenta isso daqui. Entendem por que ficar escutando gente má alimenta isso daqui? Você assiste música, você assiste filme ruim, ouve música ruim, alimenta isso daqui. Você convive com aqueles amiguinhos do futebol, aquele grupo do WhatsApp que fica publicando pornografia, gente que só fala coisa ruim, alimenta isso daqui, meu caro. Você só quer saber de fazer coisa errada porque você está sempre alimentando o teu maldito inconsciente. E quando você precisa tomar uma atitude, quando o teu coração precisa agir, ele vai agir aqui. Ele vai agir pelo seu inconsciente, pelo seu caráter ruim. Ele vai agir conforme o seu baixo entendimento do ser humano, conforme a sua falta de amor, conforme a sua falta de virtude, a sua falta de pureza, a sua falta de caridade, a sua falta de fé, a sua falta de esperança. Agora, presta atenção. Se você alimenta isso aqui, ó. Se você alimenta essa cabecinha aqui, essa cabecinha de vento aqui, ó. A tua inteligência. Se você serve, se você ama, se você se esforça no movimento do amor, quando o teu coração precisa agir, ele age aqui. Modulado pela tua inteligência. Modulado pela tua personalidade. Ele age por amor. Ele faz aquilo que é árduo. Ele faz aquilo que é difícil. Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque eu quero provar para vocês que o teu marido, que é imaturo, que é mau caráter, que é egoísta, ele pode agir aqui. Desde que ele receba uma coisa chamada amor. A grande resposta está aqui. Só que o teu marido só vai aprender a amar
se ele for amado. A tua esposa só vai aprender a amar se ela for amada. Eu vou fazer 3 dias de aula. Hoje foi o primeiro. Para você entender o erro do ser humano. Por que o ser humano erra? Por que ele caiu? Por que você foi traída? Por que você foi traído? A resposta está aqui. Se você não entendeu, volta e assiste de novo. A resposta está aqui. Porque ele agiu por um mau caráter, porque ele era imaturo e, sobretudo, porque ele era egoísta, porque ele pensava nele primeiro. Só que dói resolver isso. De onde é que a gente tira força, Jorge, para mim conseguir resolver isso, para mim conseguir perdoar? De onde eu tiro força para perdoar aquela mentira? De onde eu tiro forças para perdoar aquela traição? De onde eu tiro força para perdoar aquela imensidão, aquela enxurrada de erros dela, dele? Amanhã, dia 26, eu vou explicar a força capaz de fazer o amor brotar. Existe uma força que ela é a única responsável para fazer com que o amor nasça. Essa força se chama esperança, que é o que eu vou ensinar para vocês amanhã. A aula de amanhã ela é fundamental. Sem essa aula de amanhã, você não vai ter forças para enfrentar o que você está enfrentando agora. Eu sei que está sendo difícil. Eu sei que você já não vê solução mais. Eu sei que você entendeu até aqui que o seu marido é um crápula, que a sua esposa é uma sem vergonha às vezes. Eu sei que você está desesperado, mas a verdade é que existe um ato aqui. Existe uma coisa aqui que te faz capaz. Amanhã, dia 26, eu vou te ensinar uma coisa. Vou te ensinar uma coisa. Que é como você conseguir ter esperança. Inclusive, essa é a senha para quem quiser ter acesso ao nosso material. A senha é essa, esperança. Essa palavrinha, quem está nos grupos de WhatsApp, se você não está lá no grupo ainda, você está perdendo tudo. Jorge, meu Deus, como é que eu me inscrevo no grupo do WhatsApp? Está lá o link na bio do Instagram e está aqui também, os meninos vão disponibilizar aqui no chat aqui também esse linkzinho. Vão colocar aqui no chat aqui do YouTube. Ou então, lá na minha bio do Instagram, é só você entrar lá e clicar lá, você consegue entrar no grupo do WhatsApp, beleza? Você se inscreve lá na página, tá lá bonitinho, quero participar, beleza? Você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e lá você vai receber o material dessa aula, inclusive, a transcrição dessa aula e de tudo que a gente vai falar aqui. Você vai poder ler e meditar em cima disso, tá? A senha, tem uma senhazinha, você não vai poder simplesmente entrar. Então a senha, só para quem assistiu até agora, até o final, a senha é a esperança, que é sobre o que a gente vai falar amanhã. A esperança foi a força que testemunhou o amor. A esperança é exatamente a virtude capaz de fazer com que a gente se encontre com o amor. Sem esperança não dá para resolver essa questão. Jorge, eu quero resgatar o meu casamento. Qual que é a primeira coisa que eu preciso? Esperança. É isso que eu vou ensinar para vocês amanhã. Eu preciso que vocês estejam aqui. Realmente preciso que vocês estejam aqui. Se eu conseguir fazer com que a esperança nasça no coração de vocês, tudo que eu ensinar no último dia, vocês vão conseguir colocar em prática. Eu tenho certeza, igual eu testemunhei milhares de outros relacionamentos, o seu casamento vai ser tirado do fundo do poço e você vai conseguir resgatar esse negócio. É possível? Dá trabalho? Dá. Mas como eu falei, o amor, meus caros, ele é sacrifício mesmo, é árduo. Ele vem daqui do alto. Ele faz a nossa inteligência frutificar. Ele faz a gente ser melhor. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Entendido como o ser humano funciona. Compartilhe essa live. A gente vai deixar ela salva por pouquíssimo tempo. Entregue para as pessoas. Manda para o teu marido, manda para a tua esposa, manda para o teu noivo, para a tua noiva, para o namorado, parente, tio, papagaio, primo. As pessoas precisam entender que o ser humano tem jeito. Ainda que nós tenhamos um caráter mal formado e um imaginário destruído, ainda que sejamos imaturos, ainda que sejamos egoístas, tem jeito, mas tem que saber como que faz. E eu vou ensinar isso aqui para vocês. Até mais. Beijo no coração. Até amanhã. Estejam aqui, 8 horas.